Do nosso e vosso programa Cidade Ativa. E é nesta hora que nós começamos a conversar com o Apóstolo Hugo, que já se encontra aqui em nosso estúdio. Apóstolo Hugo, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite, Bilmara Maximiano, e boa noite a todos os ouvintes do programa Cidade Ativa. Cidade Ativa, está tudo bem, Apóstolo? Está tudo, obrigado. Então, como é que está o trânsito? Por onde é que veio? Como é que viu o trânsito? Sim, está básico, vim do Quilamba Via Express, está básico. Ao vir, certo, mas quem vai em direção ao Benfica, o sentido ao Benfica, está congestionado. Está congestionado. Certo. Ok, Apóstolo, vamos começar por aí. Há quanto tempo é Apóstolo? Quando é que se tornou, né? Quando é que entendeu o seu chamado e começou a cumprir o seu ministério? Bem, eu fui consagrado e estabelecido apóstolo pelo profeta Caco Filipe no dia 2 de janeiro de 2013. Quer dizer que já estou há 10 anos como apóstolo de Deus para aqui os nossos dias, para os dias em que nós nos encontramos. Na Terra, né? Certo. Olha, nós gostávamos de saber justamente, mas eu ficava um pouco confusa. Mas quem é Caco Filipe? Bem, o Caco Filipe é o profeta que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou à Terra como os profetas da Bíblia. Tu vê algo. Quando tu lês a Bíblia, tu vês Isaías, Jeremias, Abacuque, não Malaquias. São nomes de profetas, não são nomes de religiões. Muito menos nomes de denominações religiosas, mas são nomes de profetas. Quer dizer que de geração em geração, Deus sempre suscita um profeta mensageiro vivo e Deus dá-lhe uma mensagem. Todo verdadeiro profeta de Deus, ele é portador de uma mensagem de Deus. E o Caco Filipe, ele é o profeta de toda a terra. Assim como o presidente de um país é presidente até dos oponentes daquele país, é assim hoje que Caco Filipe, ele é profeta dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, dos membros de qualquer religião, dos ateus, dos agnósticos, dos budistas, hinduístas, shintoístas, jainistas. Ele é o profeta de toda a terra que Deus enviou à terra para a salvação de todos os filhos e filhas de Deus. O Caco Filipe é um profeta de todas as religiões. Sim, é Jesus, não? Bem, ele é o profeta para os nossos dias. Para os nossos dias. Foi escolhido por Deus. Certo. Assim como Noé foi enviado para os seus dias, Noé era o único lá nos seus dias. Moisés foi enviado para os seus dias, Moisés era o único profeta para os seus dias. Quando Jesus de Nazaré veio à terra, em cumprimento de Deuteronômio 18, ele era o único, ele era o caminho para Deus. Ele era o único em seus dias. Hoje também é a mesmíssima coisa. O profeta Caco Filipe é o único verdadeiro profeta de Deus. Quer dizer, não todos... Um outro profeta. Não há. Todos são curandeiros modernos. Quando tu ouves, por exemplo, alguém a dizer-se ser um profeta, saiba que ele é um curandeiro que simplesmente tem o dom de cura e usa o nome de Deus. E por saber ler, então pegou a Bíblia, usa o nome de Jesus, abriu uma denominação religiosa e fez-se chamar de profeta, ok? Porque muitos curandeiros tradicionais que nós temos e nós conhecemos não são profetas porque ou não sabem ler ou então porque eles por sua vez sentem-se melhor no curandeirismo. Senão todos que se dizem ser profetas, fora do profeta Caco Filipe e fora daqueles que reconhecem o Caco Filipe como profeta mensageiro, os profetas menores, todos são simplesmente curandeiros modernos, mas como profeta mensageiro, como porta-voz de Deus para os nossos dias, a qual é portador de uma mensagem de salvação para todos os habitantes da terra, somente o profeta Caco Filipe. Como é que temos certeza de que ele é o escolhido por Deus? Sim, porque um verdadeiro profeta, ele tem uma comissão, um chamamento e uma mensagem profética. A mensagem esta que não é repetição das mensagens dos seus antecessores. E também por outra, ele não é um verdadeiro profeta, ele não é fundador de uma denominação religiosa, ele não é fundador de uma religião, mas ele é simplesmente o porta-voz de Deus para os seus dias. E sobre toda a terra, dentre todos quantos dizem ser profetas, o único que tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética e que não é fundador de uma denominação religiosa é o profeta Caco Filipe. Nisso, ele caracteriza-se com os profetas da Bíblia que Deus, por sua vez, havia suscitados nas gerações passadas.
Nesse caso, o Caco Filipe é profeta autorizado e pronto, o verdadeiro, único profeta só dos angolanos ou do universo? Não, o Caco Filipe é o profeta de toda a terra, ele é o Toda a profeta terra. do mundo, porque Deus não envia um profeta para um país. Para profeta de país ou profeta de bairro, são esses os curandeiros modernos, como temos o curandeiro moderno do Palanque. São simplesmente curandeiros, ok? São os curandeiros que são profetas de um território. Deus, ele é o Deus do universo. Ele é o Deus de toda a terra. Por conseguinte, ele não pode enviar um profeta para um país. Porque ele não é Deus de um país, mas ele é Deus de toda a terra. Por essa razão que Caco Filipe, ele é o profeta do mundo inteiro. Seja alguém, quer ele seja asiático, europeu, americano, africano, independentemente do que ele seja, independentemente do seu estatuto social, E onde é que se encontra o profeta Caco Filipe? em sua terra natal e em sua aldeia, Côte d'Ivoire, Siquensi, Catadi, em sua aldeia natal. Ok, Certo. muito bem. Qual é a doutrina ou o dogma da vossa igreja? Podemos assim dizer. Bem, o profeta Caco Filipe, sendo ele o portador de Deus, sendo ele o porta-voz de Deus para os nossos dias, então, ele traz vários preceitos da parte de Deus, porque um verdadeiro profeta, ele não vai pregar o que ele quer, não vai pregar o que ele acha ou o que ele pensa. Mas o profeta mensageiro, ele é simplesmente o escravo de Deus. Ele é que nem o telefone. O telefone pode ser inútil, pode ser aqueles analógicos, mas ele pode fazer-te ouvir a voz do presidente da República. É assim como o profeta. O profeta é simplesmente, o Caco Filipe é simplesmente um instrumento de Deus para os nossos dias. E ele, Deus deu-lhe vários preceitos, vários mandamentos para os nossos dias. E estes mandamentos são vários. Por exemplo, o profeta Caco Filipe diz que quando um homem ou uma mulher ele despigmenta a sua pele, não é? Isto é um insulto para Deus. Você vê? Então, quer dizer, há vários preceitos, há várias normas que Deus dá ao profeta Caco Filipe. E a mensagem do profeta Caco Filipe está disponível mesmo para telemóveis Android, iPhone. É só as pessoas pesquisarem por profeta Caco Filipe na Play Store ou na App Store. Então, eles terão a mensagem que Cristo tem dado ao profeta Caco Filipe para todos os habitantes vivos hoje na Terra. Por exemplo, o profeta Caco Filipe diz assim: se um homem comete o pecado de adultério, como este homem pode receber o perdão de Deus? Se ele cometeu o pecado de adultério com uma mulher casada. De acordo com o que Deus deu ao profeta Caco Filipe, há 3 procedimentos para este homem receber o perdão de Deus. O primeiro procedimento, este homem deve ir pedir perdão à sua esposa, informá-la que ele traiu-lhe com uma mulher e implorar o seu perdão à sua esposa. O segundo procedimento, este homem, mais uma testemunha, devem ir em casa do homem, do marido, a quem ele dormiu com a sua mulher. Ele deve ir lá com uma testemunha em casa deste homem. Denunciar a outra. Não, chegar lá em casa deste homem, não é? Com uma testemunha, sentarem, saudar e informar, implorando perdão a este homem, pedindo-lhe perdão, dizendo-lhe que: Senhor, eu sou o fulano, eu venho aqui humildemente pedir-te perdão porque eu dormi com a sua esposa, fizemos relação sexual, se foi no hotel ou no carro. Sim, pedir perdão a este homem. Implorar. Não entendo. Se lhe matarem. Não, ele não deve se preocupar se vão matá-lo ou não. São os preceitos de Deus, ok? É o mandamento de Deus. Não entendo? Matá-lo. Então o salário do pecado é a morte. Se matá-lo é muito normal. Se alguém tem medo da morte, ok? Se alguém tem medo da morte, então ele não vai ir dormir com a esposa do outro, ok? Ele não vai poder trair a sua esposa. Quer dizer, é a única maneira para alguém receber o perdão de Deus para os nossos dias. Quer dizer que qualquer ouvinte que nos acompanha, se ele já enganou a sua esposa com uma mulher casada e ele não seguiu estes procedimentos, a qual aqui eu estou a realçar do que Deus estabeleceu para os nossos dias, este homem nunca foi perdoado em seus pecados. Mesmo se ele já pediu perdão à sua esposa e a sua esposa perdoou-lhe, faltam ainda 2 procedimentos. O segundo, ele deve ir em casa do marido que ele enganou.
pedir-lhe perdão, que eu dormi com a sua esposa. Sobre o Após, risco de sair aí sem uma perna. bem, isto não Ou é mesmo preocupação. sem vida, porque traição causa efeitos, não é? O apóstolo deve saber que efeitos causa chegar para um homem e dizer eu estive com a tua esposa, que vai soar como insulto, e pronto, ele pode proceder de uma forma desagradável. Bem, isto até não é nada, isto não é nada, sabes o porquê? Muitos homens que cometeram pecado de adultério, ou que cometem pecado de adultério, mesmo eles não se procedendo de acordo com os mandamentos de Deus para os nossos dias, eles é amaldiçoado. Um homem que dorme com a mulher do outro é amaldiçoado. Este aplica-se para as mulheres? Sim, o mesmo aplica-se para as mulheres. Por isso que nós vemos que muitas pessoas padecem a doença, são situações de adultério. São adultérios que ele não se colocou em ordem. O pecado de adultério é lastimável. As suas consequências são praticamente insuportáveis, ok? Então, agora, e pedir perdão ao homem que tu enganaste não se compara com uma maldição que você poderia ter com uma doença como o cancro da próstata, como o AVC e assim por diante. Muitos homens que têm AVC e assim por diante, não é simplesmente a sua idade ou outra coisa. É resultado do pecado de adultério que este homem cometeu. E o terceiro procedimento, este homem deve confessar publicamente sobre o seu ato, após ele receber o perdão da sua esposa e receber o perdão do marido, então, a quem ele, por sua vez, enganou. Certo? Igualmente com as mulheres. Também devem proceder dessa Com certeza. O procedimento vai sim, lá sim. na mulher de quem enganou. De quem ele enganou. Vai lá dormir com seus com uma testemunha, porque deve ter uma testemunha que vai testemunhar que realmente ela procedeu-se desta maneira, pedir perdão, implorar o perdão à mulher a quem ela enganou e, por sua vez, então, seguir o terceiro procedimento. Quer falar publicamente. Certo. Ok. Muito bem. Epá, isso aí tem umas consequências vou ter umas consequências muito graves. Falou aqui sobre a população. É pecado? Certo. Experimentar a pele, usar clareamento da pele, ou creme que vai poder dar o brilho a pele, não é. Tudo isto é pecado. Assim também como usar cabelo falso, postiço, atiçagem. Sim, com certeza. É um insulto contra Deus. Tu estás a insultar o poder da criação de Deus. Estás a insultar Deus. Uma mulher que usa cabelos falsos, ou pinta os seus lábios, ou coloca unhas, quer dizer, ela está a rejeitar as unhas naturais que Deus pode dá-la. Então está a falar a Deus, tu deverás colocar-me desta maneira, unha tão grande. Como se estivesse a corrigir alguém tão perfeito quanto Com Deus. certeza, mas, é isso. Onde é que nós encontramos principalmente essas citações que fez aqui? Acredito que são bíblicas, não é? Que deve-se ir publicamente, tanto a mulher quanto o homem, pedir perdão a quem enganaram. Está escrito na Bíblia? Bem, é assim, Deus ele vivo, Deus vive e Deus ele fala. Deus continua a falar para os nossos dias. Então falou para o profeta sim, Filipe. eu estou aqui a realçar, não foi Deus quem enviou-nos a Bíblia, ok? Foi John Gutenberg, um alemão, com o advento da impressão, que reuniu os livros dos profetas em um livro e chamaram aquilo de Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não foi Deus quem enviou. John Gutenberg, um alemão, com o advento da impressão, que reuniu os livros dos profetas em um livro que nós hoje temos, que chamamos a Bíblia. Então, conforme eu realçava, a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia contém os livros dos profetas. Mas vem algo, Deus não enviou a Bíblia, Deus enviou Isaías e Deus deu-lhe uma mensagem. Deus enviou Jeremias, Abacuque, não Malaquias, e deu-lhe uma mensagem. Hoje também Deus enviou o profeta Caco Filipe e deu-lhe uma mensagem para os vivos, para os nossos dias. Tudo quanto eu digo é a revelação profética do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. E está contido no livro do profeta Caco Filipe,
que é a revelação do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. Então, vem algo, o livro de um profeta é que nem o livro de código de estrada. Se você não dominar os códigos de estrada, tu poderás entrar em sentidos contrários, em sentidos proibidos. Também para qualquer homem, qualquer mulher hoje. Se alguém não tem o livro do profeta Caco Filipe, significa que esta pessoa caminha contrariamente à vontade de Deus. Está me compreendendo? Porque a vontade de Deus é exprimida por Deus por um tempo. O livro de Isaías contém a vontade de Deus para o tempo de Isaías. O livro de Jeremias contém a vontade de Deus para o seu tempo. O livro de cada profeta cuja Bíblia narra e cuja a história narra contém a vontade de Deus para os seus respectivos tempos. E para os nossos dias, a vontade de Deus. O que é pecado? O que não é pecado? Como devemos receber o perdão de Deus para sermos perdoados? Como devemos caminhar? Como devemos jejuar? Como devemos orar? Como devemos fazer isso e aquilo? Toda esta coisa, esta vontade de Deus é contida no livro do profeta Caco Filipe. Olha, desculpa aqui cortá-lo, mas tanto o profeta Caco Filipe quanto os outros profetas usam a mesma, como é que eu posso dizer? Todos dizem que Deus falou com eles. Por exemplo, o profeta BM. Não, desculpa. Que Deus falou com ele. Não, mas não é profeta BM, curandeiro moderno do Palanca. É um pecado chamar o BM como profeta. Ele é curandeiro moderno do Palanca. Mas difere o BM do Caco Filipe se ambos só estão a dizer, não têm provas. Todo mundo, tanto o Caco Filipe, não é, tem um livro escrito do Caco Filipe, tem o BM que está sempre a profetizar, eles dizem, eu ouvi, Deus falou comigo. E ambos dizem a mesma coisa, por que deixar de acreditar? Não. E acreditar em outro? Olha, nunca faça esta comparação. Compreenda que Sim, com certeza. Compreenda que o curandeiro moderno do Palanca, ele é um papagaio. Ele não tem uma mensagem. E aí, o moderno do Palanca é o profeta BM? Sim, é ele, mas não chame-lhe de BM. Ele não é profeta BM. Ele é curandeiro moderno do Palanca. Ele é um curandeiro moderno. Fala sobre atribuir títulos ou nomes a outras pessoas? Não, isto é telefone. Eu não estou a atribuir nome. Eu estou a chamar isto como seu nome. Ele é curandeiro moderno do Palanca, ele não é profeta. O profeta não é um papagaio, o profeta tem uma mensagem. Quer dizer, quando alguém é um profeta, significa que esta pessoa recebeu uma mensagem da parte de Deus para transmitir aos vivos algo que é desconhecido para todos os vivos para os seus dias. O curandeiro moderno do Palanca, qual é a mensagem que Deus deu-lhe que é desconhecido para a humanidade? Deus não envia o profeta do bairro, o curandeiro moderno do Palanca é o profeta do bairro. Ele não é profeta, ele não tem uma mensagem. E vem algo. Lugar, Deus escolhe o profeta ser da cidade ou do bairro? Não, quando o profeta é do bairro, significa que a sua mensagem não consegue atravessar fronteiras, não consegue atravessar línguas. Ele mantém-se somente lá no seu país, somente na sua zona. Quer dizer, ele tem seguidores somente lá. E vê algo, pela comparação que você está aqui a fazer. Você vê que o profeta Caco Filipe, ele tem uma mensagem. E quando tu dizes que o curandeiro moderno do Palanca, ele profetiza, tudo é truque. São simulações. Eles pagam pelas pessoas. Um dia ou outro, a sua máscara vai cair. Você vê que muitos homens já simularam, passaram 20 anos e 30 anos, mas no final de tudo, as pessoas quando ficaram cansadas, vieram ao público dizer que eram obrigados a fazer vasectomia, eram obrigados a fazer isso e aquilo, que durante tanto tempo enganavam o povo. Um dia ou outro, o mundo inteiro, Angola inteira, compreenderá que o curandeiro moderno do Palanca não tem profecia nenhuma. O que ele faz é truque. O que ele faz é investigar a sua vida, ok? E depois você vai chegar ali na igreja, vão poder dizer-te, olha, você é a fulana. Aqui tem alguém que trabalha na rádio de despertar. Quem é? É tudo troco, é tudo uma combina. Por isso que há uma burocracia grande para você ter contato direto com estes homens. Antes de você ter contato com eles, eles têm uma comitiva,
ok? Que vão poder interrogar-te, que vão poder compreender o que é que você deseja e qual é o teu problema. E por sua vez, ele vai falar de ti em função do que ele recebeu como informação. Porque eles gravam, os seus agentes gravam tudo. Quando eles interrogam, se tu tens dúvida, fazem uma simulação, algo que não é praticamente necessário, porque o que eu estou a dizer é a verdade. Fazem uma simulação para estes homens, eles somente vão dizer de vocês de acordo com as informações que vocês deram à pessoa que foi que interpelou. Haverão falsos profetas. E tanto o profeta DM, que pronto, já é o curandeiro palanca, moderno do Palanca, certo? diz aqui o apóstolo, quanto o Caco Filipe, usam as mesmas falas. Então não consigo. O que é que me faria deixar de acreditar em um e acreditar em outro? Algo palpável, algo que eu consiga ver, de facto, esse profeta Caco Filipe é o enviado de Deus para a nação. Muito obrigado. Muito boa pergunta e excelente pergunta. Vê algo. Mateus capítulo 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11, diz que os falsos profetas viriam, está especificado, milagres e prodígios. Significa que um falso profeta, ele é conhecido ou ele propaga os seus milagres. As pessoas seguem um falso profeta devido aos milagres. Quanto a Caco Filipe, que é o único, as pessoas não seguem Caco Filipe por causa de milagres. Vocês não ouvem falar de Caco Filipe por causa de milagres. Um verdadeiro profeta, ele traz a santidade na terra. Ele traz uma mensagem. Quando você ouvires falar de Caco Filipe, não ouvirás que ele está a orar, as pessoas estão a ser abençoados. Não ouvirás que ele está a orar e está a curar as pessoas. Não é isso que tu irás ouvir. Irás ouvir que os seguidores do profeta Caco Filipe acham-se de santo. Ele prega muito a santidade. Tudo é pecado. As pessoas, digo que as pessoas realçam. Há pessoas santas aqui na terra? Sim, há santos. A palavra diz que sejais de santos conforme o vosso Pai é santo. Ok? Os filhos de Deus são santos. O que é que um homem santo? O apóstolo considera-se um homem santo? Com certeza, porque eu fui batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo pela restituição e eu pratico a confissão pública. A partir do momento que eu pratico a confissão pública, eu torno-me santo. Então vem algo, conforme eu realçava. Quando ouve-se falar de Caco Filipe, fala-se sobre santidade. Mas quando você ouve falar sobre os curandeiros modernos, é o quê? Não, olha, alguém foi profetizado, alguém lhe abençoaram, alguém, quer dizer, é bênção. E você vê que estes homens, eles pregam, o que eles pregam é contrário à Bíblia. Mas porque não vive algo. Ou pregar a santidade é ser uma igreja que proíbe praticamente tudo. A vossa igreja proíbe tudo. Não, a nossa igreja não proíbe nada. É Deus que está proibindo a humanidade hoje. Mas e o que está... se nós revirarmos a Bíblia, não vamos encontrar. Por exemplo, pedir perdão em público depois da traição. Qual é o livro da Bíblia? Sim, por que tu não irás encontrar? Okay? Conforme eu realcei. Então, a legislação hoje não é a legislação de 50 anos atrás. Ok? Tudo progride. E quando há um presidente, o presidente é o legislador. E quando há um outro presidente, ele pode revigorar certas leis. É assim para com Deus. Ele é o legislador da palavra de Deus para os nossos dias. O profeta Caco Filipe, porque o profeta é a boca de Deus. E o profeta, ele prega o que Deus dá. E conforme eu realçava, tem tanta certeza que este profeta é o profeta. Sim. Faz crer tanto no Caco Filipe. A sua mensagem, a santidade, em Hebreus capítulo 12, a palavra nos diz, sem a santidade... Ele não cura. Jesus curou pessoas quando esteve aqui na terra. Ele não cura ninguém. Não é só prega a santidade. Nós temos aqui profetas que estão a curar pessoas, que estão a dar soluções de problemas. A quem vamos acreditar? E o que é que, segundo as Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11 diz? O que é que Mateus 24 diz? Os falsos viriam com milagres e prodígios. Então, é a diferença e a compreensão que eu levo-te ao teu entendimento, para que compreendas que a partir do momento que um homem
Não é? Você conhece um homem através de milagres e prodígios. Você ouve falar de tal profeta por causa de milagres e prodígios. Saiba. Não foi conhecido assim. Saiba que este homem veio em cumprimento de Mateus 24. Porque fora de milagres e prodígios, eles não foram mais nada. O Filipe traz a salvação, traz a santidade. Você vê que os falsos poderes dizem que não, a tua vida vai mudar, você vai casar, vai ter filho, vai ter bem para tudo. Abundância para tudo. Não, mas o que estes homens dizem, o que estes homens pregam é diferente do Jesus Cristo da Bíblia. Como é que Cristo, em Mateus capítulo 10, versículo 17 até o versículo 31, disse ao jovem rico para distribuir os seus bens para os pobres, pode dizer hoje, siga-me e eu irei te enriquecer. Siga-me, vais viajar para a Europa. Siga-me, Deus vai te abençoar. Siga-me, vais ter casa no Quilamba. Siga-me, faz isso e assim por diante. Você vê que estes líderes religiosos só pregam prosperidade porque eles enriquecem-se com isso. Porque Mas é uma coisa boa, não? O quê? É uma coisa boa, todo mundo ter abundância. Mas não é uma pregação. O que vai te salvar não é a abundância que tu te terás. O que vai te salvar é a santidade. Viver em Cristo em santidade, em espírito e em verdade. Em Cristo, ou que é a salvação para uma seita? Como é que chama a igreja? Não, nós somos simplesmente discípulos do profeta Caco Filipe. O que é que o Caco Filipe prega sobre a salvação? O que é a salvação para nos conceitos do Caco Filipe? Sim, a salvação segundo a mensagem do profeta Caco Filipe é Cristo através de um profeta. Não há salvação em nome de Jesus se você rejeita aquele que Cristo envia. Por isso que em João capítulo 6, versículo 28 a 29, os fariseus, que eram os religiosos dos dias de Jesus, interrogaram a Jesus perguntando-lhe: Senhor, o que nós faremos para exercermos a obra de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. E Jesus disse: aquele que crê naquele que eu enviar, a mim me crê. E aquele que rejeita aquele que eu enviar, a mim me rejeita. Quando você rejeita hoje Caco Filipe, tu estás a rejeitar a salvação. Estás a rejeitar Cristo. Você não terás como ser salvo em nome de Jesus se você não crê em Caco Filipe. Se estamos à espera da volta de Jesus. Sim, porque os profetas vão preparando a volta de Jesus. Você não pode esperar Jesus sem que haja uma preparação. Mesmo a noiva, não é? Antes de ir até ao salão. Um profeta para este mundo todo. De geração em geração sempre foi assim. Nos dias de Noé só foi Noé. Nos dias de Abacuque só foi Abacuque. Nos dias de Moisés só foi Moisés. Nos dias de cada profeta cuja Bíblia e cuja história narra, só foram eles. Você vê que quando a noiva, não é, vai antes de ir até ao salão, ela é preparada por certas pessoas antes de se encontrar com o noivo. É assim, antes da vinda de Cristo, profetas mensageiros tenham sido suscitados para preparar a noiva de Cristo através da mensagem que Cristo dá para poder vir trazer a noiva. Porque você vê algo, o mundo jaz nas mãos do maligno. O pecado está a se tornar como uma cultura. Os valores morais, os princípios, tudo isso está se perdendo. Se não houver um profeta com uma mensagem para poder redirecionar a humanidade aos passos de Cristo, como nós hoje vamos compreender? Você vê que há uma disputa, há um mundo, quer dizer, há um debate em torno da humanidade sobre certos princípios, que eram honrosos estão a perder. Por exemplo, hoje já não fala-se mais sobre a virgindade, não fala-se sobre a importância da virgindade. As nossas irmãs... no casamento. Sim, e as nossas irmãs já não têm a noção disso. O mais importante agora é que os pais querem formar as filhas, serem licenciadas. Para eles é o mais importante. O princípio, o mais importante que uma licenciatura não é ensinado às mulheres, que é a sua virgindade. Você vê? Há muita coisa, mas muita coisa mesmo, que os homens estão a perder. Você vê que o pecado agora é legalizado. Por exemplo, o que era prostituição, o que era pecado, hoje agora estamos a legalizar. Sim, há perdão desde...
crer na mensagem do profeta Caco Filipe que Cristo enviou-nos e serem batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para a restituição. Você vê que as pessoas legalizaram tanto o pecado O que é que elas devem fazer? Assumir-se também em praça pública? sim, elas devem seguir a mensagem do profeta Caco Filipe e confessar aquele que vai os batizar. Confessar os seus pecados. E após confessarem a quem vai poder os batizar, elas daí em diante, todos os atos errados que elas cometerão, elas confessarão publicamente. Todo pecado. Agora, quando a pessoa já é batizada, porque só confessa publicamente quem é batizado, conforme eu realçava. A nossa geração é uma geração perversa. O pecado está sendo legalizado, o pecado está se tornando como uma cultura. Certas coisas que até no nosso país era proibido, não era normal, hoje tornou-se normal. Você repara, por exemplo, a maneira que certas apresentadoras vestem-se. Repara a maneira que certas influenciadoras digitais vestem-se, apresentam-se. Você vê que tipo de moral ou ensino estão a oferecer a essa sociedade. Hoje o namoro, que é uma prostituição, é legalizado. Sim, o namoro é... Não é a preparação para o casamento? Mas desde quando? Isso é desde 2000 e tal, ou 90 e tal, ou sei lá. O namoro nunca foi, nunca será uma preparação do casamento. O namoro é a legalização da prostituição. E quando um homem ou uma mulher mantém relações sexuais, estando ambos em casa dos seus pais, esta mulher é uma prostituta. Este homem é um vagabundo, é um prostituto. Você vê, o namoro é a lei. Por que 80% das pessoas que namoram sem o consentimento dos seus pais? Por que a maior parte das pessoas que namoram fazem tudo nas escondidas? Mas a palavra de Deus diz que honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. Mas as pessoas vão à escola, por que eles têm que se desviar para ir na casa do seu prostituto para poder fazer o que eles bem querem? Se é a preparação do casamento. E se o namoro é a preparação do casamento, por que desde o tempo em que o namoro começou a surgir e foi legalizado, os casamentos hoje não duram 10 anos, não duram 20 anos, não duram 30 anos? Comparando com os tempos do teu e do meu e dos nossos bisavós e trisavós. Os nossos avós, eles envelheceram. Mas repara essa geração que está namorada 2 anos de namoro, 3 anos de namoro, 5 anos de namoro, quando casam? Conseguem ficar 20 anos juntos? Conseguem ficar 15 anos juntos? Já não se prepararam? Se o namoro fosse a preparação do casamento, haveria tanta violência doméstica hoje. Se o namoro fosse mesmo a preparação do casamento, haveria tanto divórcio hoje. Mas como é que é O número de... Como é que é suposto casar? Há procedimentos. E Deus estabeleceu através do livro do profeta Caco Filipe. E vem algo. Os nossos bisavós e trisavós, como é que eles casaram? Os teus pais, os pais do homem, vão ir procurar uma... O teu pai que vai escolher o noivo. E você quer que seja como? Qual é a relação que você recebeu? Cada um escolhe com quem quer ficar. De acordo com o quê? Você vê? Então as pessoas, eles mesmos, estão a decidir de acordo com as sociedades. Mas eu é o diabo. Mas quem escolheu a esposa do apóstolo? Não entendo. Quem escolheu a sua esposa? Bem, eu no meu caso, os meus sogros, eles pela graça, não é? Antes delas mesmo estarem cá em Angola, já desejavam com que eu casasse uma das suas filhas, pela graça de Deus, ao meu lado. Mas há procedimentos, não pode... Felizes? Muito felizes. Eu sou casado há 10 anos. Temos 2 crianças. O primeiro tem 9 anos. A última tem 5 anos. Tinham 33 anos de idade. Eu casei ela quando ela tinha 20 anos. Epá, somos supermente felizes. Por isso que estamos até hoje, ok? O apóstolo fala sobre relações sexuais que mesmo dentro do casamento não se pode fazer todos os dias porque é pecado. Sim. Mas se já casou, já cumpriu... Mas há procedimentos. Por que não fazer todos os dias? O sexo é pecado aos olhos de Deus também? Por que mandou multiplicar? Bem, é assim. Preste atenção. Em relação à sexualidade, o diabo inovou. O diabo colocou tantas coisas na terra para prender os seus filhos. Então, há homens, por espíritos malignos, pelos espíritos satânicos,
fazem sexo de manhã, de tarde, à noite, quer dizer, no quarto, na sala, na cozinha, quer dizer, Não pode fazer no em qualquer carro. lugar. Mesmo uma mulher que aceita desta maneira, ela Funcionamento do cinema. Dentro do cinema. é anormal isso é anormal. Por isso que o Mas Deus... são aventuras que deixam a relação mais... atizam a relação. Meu Deus, isso não é verdade. Se nós vemos pelas estatísticas, é quando essas coisas forem inovadas que os lares não demoram. Repara as mulheres que mais apimentam. Apesar de serem cadelas em seus quartos, mas muita violência doméstica, muita separação. 5 anos, 2 anos, 5 anos juntos é o máximo. Mas então não se deve agradar os maridos. Não é tentar agradar. Se faz mais outras coisas. Mas vem algo, o profeta Cacofebe diz assim: esses beijos que chamam linguado é um beijo satânico. E atenção, há consequências. O profeta Cacofebe revelou que a saliva que ambos trocam não poderá sair pela urina, nem pelas fezes. Elas estarão lá e vai criar cancro. Cancro da próstata, cancro da mama, que não sei da mama, vai criar anginas, vai criar tantas doenças terríveis. O beijo linguado. Meu Deus. Isso é satânico, minha amiga. Isso é satânico, é abominável aos olhos de Deus. E vem algo. Mesmo o profeta Caco Filipe diz que um homem... tem vontade de receber um beijo destes. Não, isso é satânico. A pessoa precisa de libertação. Uma mulher possuída pelos demônios pode ter essa vontade. É o demônio. Porque se são vontades de demônios, são prazeres de demônios, vem algo. Falou sobre a sexualidade, não como. Sim, mas eu vou chegar. Eu vou chegar até aí. Completa. O anal é pecado, é pecaminoso. E mesmo por trás, mesmo que seja através... Deus é o que eu realcei. Deus fala, Deus não é morto. Então, sim, não pode ter sexo oral, não pode ter beijos. E o homem não pode colocar a sua boca nos seus da sua mulher. Agora preste atenção hoje. Porque se nós amamentamos filhos. Ok, muito bem. A Xuxa é para o bebê. E a amamentação, de acordo com a OMS, deve ser exclusiva até aos 2 anos. Ok? A amamentação é exclusiva até aos 2 anos. Agora, pessoa com dente podre, com barba, está a infectar a Xuxa. Por isso que muitos... Não, O apóstolo devia experimentar em casa. Agora escuta, preste atenção. O profeta Caco diz assim: uma mulher que permite o homem colocar a sua boca em sua Xuxa. Tá vendo aquilo que corta os seus? Você sabe que conhece essa doença? Qual é o nome? Cancro de quê? Da mama. Não, ouça bem. Não, escuta. Uma mulher que permite colocar a sua boca nos seus seios terá cancro da mama. E aquela Xuxa vai ser cortada. Todas as mulheres que estão a me escutar, se não pararem de permitirem os seus maridos com barba, dentes podres, colocarem a sua boca em sua Xuxa, terão cancro da mama em seus seios, e aquele ser que o marido tem lá amamentado vai ser cortado. Mas se o homem tem a amamentação em atraso, a medicina evoluiu muito. Temos o leite Ná, temos o biberão, dê o leite a este homem, de modo com que, então, a sua amamentação em atraso que ele tenha, trata disso, apóstolo. Trata-se sim disso. Não é nada de fazer a amamentação em atraso, aquele lugar Por isso que há muitos bebês que estão a morrer. Por que os bebês estão a morrer? Os pais têm infectado os seios. Mesmo as mulheres que têm amamentado têm ido para poder fazer higiene. Porque se lá estiverem infectados naquela pontinha dos seus seios, o bebê pode ser infectado. E há muita morte infantil. A nossa ministra Silvia Lutucuta deve anunciar em Angola que os pais, se ela ama os bebês, quero que diminua as mortes infantis. É proibir todos os homens de barba com dentes podres, temos sem atraso, parar de amamentar, e as mulheres podem, por sua vez, dar leite aos seus maridos. Sim, o leite não. Mas ele não está à procura de leite, mas sim de prazer. A mulher também pode fazer o mesmo no peito do homem. Aquele sangue que está metade do homem vai ter cancro da mama, vai ter cancro da mama, vai ter cancro, meu. Há homens que estão a adoecer. Porque todas essas duas, em busca destes prazeres,
As pessoas, por sua vez, estão a poder colocar-se demônios em suas vidas. Mas é meu marido. Casamos na igreja, no civil. Mas marido... Deus abençoou essa... Não, esse não é marido, esse é um demônio. O marido que coloca a boca na xuxa não é marido, é demônio. Deve ver que é um demônio. Você não tem um marido. Aquilo não é mais um marido. Aquele é um demônio no quarto que está possuído pelos demônios Mas de então, se sexo. os seios não pode, e sexo oral, como é que fica? É assim, o sexo oral é totalmente abominável. A boca que nós vamos a glorificar a Deus, que vamos exaltar a Deus, vamos colocar lá o sexo do nosso marido. A boca que diz que toda língua, toda boca adora o Senhor, a pessoa vai colocar a sua língua no sexo da sua esposa. Isto é totalmente abominável, nojento. Mas que tipo de prazer é este? Esses são prazeres satânicos. Por isso que pessoas que entram nessa atmosfera... O nosso corpo é o templo de Deus até. Eu penso que o nosso corpo é purificado, não é? E não há problema nenhum. E o corpo sendo o templo de Deus, a pessoa vai colocar o sexo do Senhor na sua boca. A boca vai profetizar Deus, o corpo é o nosso... Olha, vem algo. Olha, infelizmente, as mulheres não estão a respeitar-se. Se as mulheres se respeitassem, olha, práticas de prostitutas, práticas que outrora eram feitas nas prostitutas, estão a colocar em casa. É por isso que não há respeito. É por isso que há muita separação. Sabe do porquê? Como é possível uma mulher que foi casada, que se respeita, vai permitir o seu marido colocar o seu sexo em sua boca? E amanhã estará na igreja a fazer do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Amanhã estará na igreja a cantar a Jesus. Amanhã o Espírito Santo vai poder cair. Que tipo de Espírito é esse? São coisas de casal e que devem mesmo acontecer. Se o marido não satisfazer a sua esposa, quem vai? E quem disse que satisfazer são essas coisas abomináveis? Como é que A satisfação é a relação normal. Apóstolo, vamos aqui reeducar a sociedade. Certo. Temos aqui um apóstolo que sabe como devem ser feitas as relações sexuais entre os casais. Diga-nos só qual é a forma correta e aprovada aos olhos de Deus de se relacionarem os casais. Casados, né? Pessoas casadas. Bem, para os casais, enquanto ambos já atingiram, não pode haver segunda ou terceira vez. Mas se o marido conheceu a sua esposa uma única vez, enquanto ambos já atingiram, enquanto ambos estão satisfeitos, pode haver a segunda vez se a mulher pedir, porque o homem sempre é o primeiro a atingir. Se a mulher pedir, o homem tem a obrigação de satisfazer a sua mulher. E a única maneira de satisfazer a sua mulher, a única via, é que esta geração perversa chama papá e mamá. Esta é a única via. Quer dizer, para a pessoa poder satisfazer... Os preliminares que devemos usar, porque pronto, se é aquele dia que tu vais chegar em casa, estás cansado, nem sequer queres, ela também não quer, e existem as preliminares para fazer um querer. Como é que não pode se... O profeta Cacó Filipe proíbe qualquer forma de... para a pessoa poder sentir-se seduzido. As pessoas estão... Isso de preliminares, não sei o que. Tudo isso são coisas satânicas, são coisas abomináveis. Sabe o que acontece? Onde é que o senhor pega a sua esposa? Mas é assim, sabe o que acontece? As pessoas fazem relação sexual que até diferente dos animais. As pessoas fazem relação todos os dias. Então, eles buscam prazeres. Eles não têm prazer, eles não têm... Certo. Qual é a forma certa? Aquilo é só beijinhos de tocar os lábios? É permitido? Beija tocando os lábios só? Sim, o que vocês chamam de selinho, exato. Essa é a forma normal. E mais nada, até os dois sentirem vontade. Bem assim, não é assim. Ninguém vai conhecer um ou outro enquanto ambos não estão com vontade de poder conhecer a sua mulher. Pode ter a vontade. Sim, é assim. Não pode ter sexo oral, com certeza, vais ficar assim mesmo. Vais ficar assim durante todo aquele tempo. O casal não pode assim. Um casal pode aproximar-se depois de 3 meses, depois de 1 ano, depois de 6 meses, 4 meses. Porque quando vocês ficam a fazer todos os dias no mês, 3, 4 vezes, 5 vezes, é ali onde vocês perdem. Às vezes é como eu vou ter
vontade. Sim, a vontade. Essa é uma vontade que você vai procurar ter. Mas pode Vem de- fazer a luz clara ou luz escura? Como é que deve ser feito? o recomendado é no escuro, mas se for na clareza, desde que não tenhas, tomas prazer em olhar pela nudez do seu cônjuge, ok? Porque se a pessoa Nem toma, posso olhar o meu marido. não, olhar tu podes olhar, mas se olhares no sentido de tomar prazer em olhar pela sua nudez, é um pecado, ok? É um pecado um homem ou uma mulher olhar pela nudez do seu cônjuge Meu e marido, tomar não prazer. posso lhe desejar. Sim, é um pecado. Você vai ser de demônios. Por esta razão que as mulheres e os homens estão a se enganar. Sabes o porquê? Porque as mulheres tentam querer satisfazer os seus maridos de forma errada e satânica. Os maridos no trabalho, onde eles estão, ficam com tantos pensamentos de Nem sexo. posso mandar aquela mensagem atiçando amor hoje tem, amor hoje não quero daquele jeito também. Não Bem pode assim, isso é pecado porque mesmo isso, antes do próprio teu marido chegar em casa, já ali onde ele estava, já estava comprando, já dormiu com a sua colega. Não dorme. Oh, mas é assim, é assim. Por que o número de traição atualmente aumentou muito? Tu sabes o porquê? O número de infidelidade atualmente aumentou A muito. imoralidade que nós temos, mas pronto. Sim, nós e a imoralidade é esta que estamos aqui a abordar. Esta imoralidade, que por sua vez, não é? Porque esses atos satânicos que estou aqui a realçar são imorais. São estes atos que criam outras vontades aos homens fora das suas casas. Porque as suas mulheres colocam-lhes demônios. E quando eles estão no trabalho, têm pensamentos de sexo, vontade de sexo, vontade fora do limite. Mas o teu homem está no serviço, você está em casa, só está no serviço. Vai enviar-se mensagem com o amor, olá, hoje. Eu tenho que colocar esse demônio, porque antes dele chegar até em casa, ele já está possuído e vai desviar o caminho. Não! Desviam-se! Certo. Apóstolo, nosso tempo, infelizmente, já está mesmo no fim. Falou-se aqui sobre os seios e que as mulheres não podem pegar. Há muitos homens, não é? Que às vezes a mulher não tem vontade, mas eles dizem, pega só. Mulher pode pegar nos órgãos genitais do homem? É assim, quando um não tem vontade, ok? Quando ambos não têm vontade de perdão, não podem aproximar-se. Não faz isso. A carícia sexual, se não for para se aproximar, é um pecado. É um pecado. Ok? Então, as pessoas devem compreender. O homem, no tempo em que nós nos encontramos, o sexo deve ser para ter filho. O sexo não pode ser um desporto. Ou uma forma, como se a pessoa tipo, quer ir fazer exercício. Não, todas estas coisas levam à infidelidade. Esse lar não vai demorar. Este casamento, ok? Me colocando uma lingerie, a pessoa estará como uma prostituta. E dançando ali, estará como. Porque essas são práticas de mulheres que eram pagas para isso há um tempo atrás. E que essa mesma prostituição foi transportada em casa. Este lar não vai durar 10 anos. Lar que mulher dança, lar que mulher usa lingerie, usa não sei o quê, não vai durar 20 anos. E se este lar tem 20 anos ou 15 anos, é um lar de muita briga. É um lar que existe só por existir, mas enquanto ambos não são felizes por estar naquele lar. Isto é uma realidade. Quem está a me escutar e faz isso, ele sabe. Ok? Por isso que muita gente, você pode vê-los que eles estavam ali tão felizes, mas de repente já não estão mais juntos. É o quê? É dançar, é usar lingerie, dançar ao seu marido. Todas estas coisas são abomináveis, é pecado. Também não pode. Não entendo? Jantar à luz de vela. O que é isso? Eu não conheço isso. Não conheço Meter isso. velas, pétalas no chão, jantar com um cenário mais romântico. Eu não conheço, acredito que seja uma inovação do diabo, não é? Só pode ser. Deve ser uma inovação do diabo. Como é que nós fazemos para salvar essa sociedade? Como é que o Filipe orienta o que seja feito para salvar a sociedade? Mas uma pergunta muito simples. Olhando para a sociedade angolana e todas as práticas, isso quer dizer que todos vamos para o inferno? Não, nem todos, porque há muitos angolanos que aderiram à mensagem do profeta Caco Filipe que aderem. Nesse momento é a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para Cristo.
Ok? Ele é o caminho para Cristo. Ninguém tem como ir a Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, sem passar por o escravo de Cristo, que é Caco Filipe. Isto é impossível. Ninguém tem como viver a santidade para os nossos dias, a santidade de Cristo, sem rejeitar o profeta Caco Filipe. Então, a mensagem que eu passo à nossa sociedade é a seguinte: nem tudo que é amargo é ruim. Parem de dizer quem realmente é o profeta Caco Filipe. Vocês têm todas as formas e maneiras. Eu até conhecer o apóstolo, Sim, não certo. sabia nada. Certo. As pessoas devem, por sua vez, obter o livro do profeta Caco Filipe, de modo a poderem compreender a vontade de Deus para os nossos dias. Você vê que o mundo, perdendo os princípios, o respeito, a boa educação, o bom senso, a maneira de apresentar, mesmo até pessoas que eram formas que eram vistas de marginais, hoje pessoas normais, pessoas professores docentes universitários, pessoas de grandes escalões também estão a fazer da mesma maneira. Você vê que, por exemplo, né, outrora criar o cabelo era coisa errada. Hoje as pessoas foram lá na Europa, trouxeram esta mesma cultura aqui, implementaram aqui. Então, os princípios, os valores, estamos a perder. Agora, quando. Não. Parte para falar bem sobre os princípios e valores. Isso será muito bom. Isso será muito bom. Então, marcar, sim, senhora. Certo. Nós falamos agora sobre as coisas erradas, vamos ter que falar das coisas certas e como proceder de forma correta. Olha, nós vamos agradecer hoje a estadia aqui do apóstolo. Obrigado. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Não é? A missão aqui também é reeducar a sociedade. Certo. Precisamos sempre de convidados como o apóstolo. Quer mandar alguns beijinhos? Bem, o que eu quero mesmo isto é para todos quanto desejam obter o livro do profeta Caco Filipe. O livro do profeta Caco Filipe é gratuito, a entrega também é gratuita. Podem pesquisar-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa, e enviar o endereço. O livro é gratuito e a entrega é gratuito. Ok? Então vocês podem escrever-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa, ou deixarem-me uma mensagem para o 931 99 39 67. 931 99 39 67. Podem deixar-me uma mensagem ou ligarem-me e dando o vosso endereço, de modo a poderem obter o livro do profeta Caco Filipe e para que possam compreender e que tal viver na santidade que Cristo os pede-nos. Obrigado. Foi então aqui a conversa com o apóstolo Hugo. É o fim do nosso programa da edição 2, primeira edição da semana. Fica aqui a promessa de termos o apóstolo Hugo numa próxima oportunidade. Obrigada pelo carinho da audiência, dizer que trabalha para si, com muito amor, carinho da educação, Zé Lubastito, o Grupo do Gato e seu entretenimento, e a Renel na curativa do seu setor. Na técnica, o DJ René Bombástico. O René que não se aventou aqui hoje com as